No programa de hoje, o professor explica os 4 R's de relações públicas. E aí, pessoal da TV USC, meu nome é Manuel Marcondes Neto, eu sou Relações Públicas e estou aqui em Bauru para fazer o lançamento do meu livro, A Transparência é a Alma do Negócio, é o título, e o subtítulo, O que os 4 R's das relações públicas podem fazer por você. Gostei muito de estar aqui, estou fazendo esse depoimento depois já do lançamento, pretendo voltar aqui, gostei muito de ver o movimento em torno de ERP em mais de uma instituição aqui na cidade, com pessoal interessado de vários outros municípios no entorno. E o que é isso, 4 R's? Né? Eu me inspirei nos 4 P's do marketing, eu também sou professor de mercadologia, essa é uma disciplina do currículo de Relações Públicas. Eu tive a sorte de trabalhar com marketing na minha vida, em empresas. Então, também, além de cadeiras de Relações Públicas, também dou cadeiras de marketing. Gosto muito de fundamentos de marketing, porque é o que eu tenho melhor embasamento. Não trabalho no setor de marketing, acho importantíssimo para dar cadeiras avançadas de marketing, pegar o pessoal que está no mercado, porque o marketing está muito avançado, muito agressivo, é preciso estar muito antenado. E na academia, quando a gente começa a se dedicar mais ao estudo, a gente se distancia um pouco das práticas de mercado. Agora, em termos de relações públicas, eu continuo atuando. Então, o que eu quis fazer com esses 4 R's? Eu quis fazer uma aproximação de quem precisa de relações públicas. Então, eu estava olhando em ERP pela demanda, porque a gente tem muita dificuldade até no Brasil de explicar o que é relações públicas, porque é uma atividade pequena. O que eu quero dizer com pequeno? Enquanto você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu trabalho, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem 15 cursos de propaganda, 13 cursos de jornalismo e 2 cursos de relações públicas no Estado. Então isso já mostra que é um contingente menor de pessoas que vão para o mercado, então isso acaba sendo de menor conhecimento. Além do mais, jornalismo é uma atividade importantíssima e rica, e a propaganda brasileira está entre as 3 ou 4 melhores do mundo. Então dá para entender, acho que vocês veem a dificuldade que é muitas vezes explicar para o empresário no que a gente pode ser útil para ele. Então eu fui fazer uma pesquisa aqui, aliás, eu fui fazer uma pesquisa no mercado de como falar diretamente a pequenos e médios, porque as grandes empresas já sabem o que o arsenal de relações públicas pode fazer por elas. Quem não sabe é o profissional liberal, que é um sujeito que cada vez mais vai ser mercado para RP, você assessorar um dentista, um médico, um advogado, um intelectual, um professor, um pesquisador. Isso vai crescer. E também o de pequeno e médio empresário, até micro, porque toda empresa tem problemas de relacionamento e relações públicas. Isso já o nome diz. Está preocupado com o relacionamento da organização com o que está fora dela. E eu parti então para os 4 R's. E quais são os 4 R's? É o reconhecimento, relacionamento, relevância e reputação. Então todo mundo sabe que precisa de reconhecimento. Precisa ser sabido daquela pessoa que ela tem uma personalidade única. Ela tem uma voz, ela quer se pronunciar. Por isso que chama personalidade jurídica. A pessoa jurídica ela é diferente dos sócios dela. Então, mesmo que seja uma empresa individual, que nós temos essa categoria agora, a empresa individual tem o nome da pessoa, mas ela é empresa, ela tem uma contabilidade à parte. Então, essa coisa de ter um alter ego, a empresa, é uma coisa importante. E para isso você precisa construir identidade. Então, precisa ser reconhecido. Depois você precisa se relacionar. E quanto mais o seu negócio cresce, pode ser uma padaria, um cabeleireiro, uma sorveteria, ela precisa se relacionar com a vizinhança, com o cliente, com fornecedores, né, com o governo. Ele tem ali a visita da saúde pública, ele tem a visita da agência reguladora daquele setor. Então, é preciso se relacionar. Depois vem um político pedir para colocar um cartaz ali na parede e vai dizer, por que é? O que você faz? Você defende a comida saudável? Então a minha lanchonete aqui. Então você começa a pensar em adequações em termos de comunicação. Precisa se relacionar.
Depois a relevância. A relevância já vai um pouco para o campo do marketing, porque você precisa ser destacado no seu mercado. Todo mundo quer ser relevante, inclusive é a regra da internet. Quanto mais você é clicado, mais sobe a sua relevância. Então, você querer ser relevante é fazer coisas que o seu concorrente não está fazendo. Só que o concorrente também quer fazer coisas. Então é preciso criatividade e muito jogo de cintura. Por último, a reputação, que é a última, mas talvez seja mais importante, porque é aquela que fica. E a reputação você começa a construir no primeiro dia, quando você cria a empresa. Então, construção de reputação é um assunto de ERP e é o quarto P. Bom, para falar dos 4 R's, né, esse resumo das relações públicas plenas, por que isso também? Porque relações públicas é sinônimo lá fora de relações com a imprensa. E no Brasil o estatuto acadêmico é muito mais amplo. Então eu achei interessante colocar essa coisa desse aspecto pleno do exercício da atividade, né? Então o reconhecimento, que é o primeiro R, ele se compõe de 4 táticas. Primeiro, a identidade corporativa, né? É preciso dar essa unicidade à organização ou àquele discurso, ou àquela causa, né? Identidade corporativa. Segundo, o branding, que isso é uma disciplina cada vez mais importante hoje, que é a questão da gestão das marcas, né? Eu tive a oportunidade de também ministrar essa disciplina na SPM. É uma coisa bastante sofisticada hoje, o cuidado com a marca. Avalia-se empresas hoje em termos de valor de marca, é um intangível, é um bem, e começa a ser exigida também a contabilização disso. Quer dizer, é uma riqueza tão importante que não se está querendo só que ela fique avaliada em termos mercadológicos, também que ela vá para uma avaliação financeira, que é um desafio adicional. Depois vem a imagem de marca. A imagem de marca são algumas coisas que ficam satélites à marca, como escolha de testemunhais, ou de garoto ou garota propaganda, associar isso por exemplo, um perfume nas lojas. Toda loja daquela rede tem um determinado perfume escolhido, ou então tem um determinado som, né? Então esses compõem a imagem de marca. A quarta tática do reconhecimento é a propaganda institucional. Por que ela aparece aí tão cedo? Porque tem muita organização, isso era mais usado do que hoje, porque é muito caro. Tem muita organização que está baseada em fazer propaganda institucional, quer dizer, ela nos ganha porque encontramos anúncios de revista, de jornal, de página, falando da organização. Quem tem feito isso com alguma frequência hoje ainda é a Vale, onde ela não fala das suas atividades, fala de valores, né? Então isso compõe o reconhecimento. O segundo R é o relacionamento, também 4 iniciativas. Primeiro, o estudo dos públicos, que é a primeira coisa que um RP faz quando chega numa organização. Ele vai ver com quem é que aquela empresa precisa falar. Então esse estudo dos públicos é fundamental. Bom, para falar de relacionamento, que é o segundo R, né, a primeira tática é a comunicação interna, porque é um mandamento. Nenhuma ação deveria acontecer numa organização que não fosse divulgada internamente primeiro. Então o público interno é muito importante e cada vez mais as empresas estão ligadas nisso. É alguma coisa que vem crescendo no Brasil. Em segundo lugar, vem o atendimento ao público. Quer dizer, você já municiou seu povo em casa e aí você tem que ter uma estratégia ou várias para atender o público, porque o público vai te procurar, ele vai telefonar para você, ele vai entrar em contato pela internet, agora tem a coisa das redes sociais. Então, o atendimento ao público é uma disciplina que, por exemplo, na área de serviços, ela é fundamental, né? Também na área de produtos, porque tem a coisa da assistência técnica, o sujeito retorna. Então, o atendimento ao público é importante. Em terceiro lugar, vem uma coisa que ainda é pouco usada no Brasil, poucas empresas têm, que é a ouvidoria, né? Poucas organizações têm ouvidores, e é uma coisa muito importante, né? A Suécia tem uma palavra específica para isso, que é ombudsman. Esse profissional, quem é esse ombudsman? É o sujeito que está dentro da empresa
e começou isso no governo na Suécia, era uma atividade de governo, é o sujeito que está ali para ouvir os reclamos e passar isso para a esfera superior. Então é um cidadão que está dentro da gestão, mas ele está fazendo um olhar crítico. Tá? Então a terceira tática dentro do relacionamento é ouvidoria e ombudsman. A quarta tática em relacionamento é a mediação de conflitos, que é uma coisa que o RP está talhado para fazer. Antes de entrar em qualquer querela jurídica, é preciso tentar apaziguar ânimos. Por exemplo, se você tem uma indústria num bairro, não é? Você se entender com a vizinhança, ou você se instala numa nova cidade e leva muitos profissionais de fora, não contrata gente do lugar, as pessoas começam a ficar contra a empresa. Então, essa mediação, essa negociação, o RP também tem muitos elementos da sua formação que ajudam a tocar essa atividade de mediação de conflitos. O terceiro R é relevância. Então, esse ser relevante, que hoje até é o termo usado na internet, é quanto mais você tem page ranking, quanto mais você tem clicagem, mais você fica relevante, você aparece primeiro nas pesquisas. Então essa relevância é uma coisa para você se posicionar no meio dos seus concorrentes. Você quer ser mais relevante, então você lança a mão de táticas, e elas são as seguintes. Primeiro, pesquisa de opinião, que é uma coisa que as empresas não fazem mais porque é muito caro, mas é preciso fazer. E o Relações Públicas está preparado para tocar projetos pequenos de pesquisa de opinião dentro das empresas. Você precisa saber o que o povo está pensando de você, o que ele está esperando de você. Então você precisa ouvi-lo, fazendo pesquisa de opinião. Outra tática para ser mais relevante é fazer patrocínios. Isso é uma atividade que cresce, está dentro da área de promoção de marketing, quer dizer, apoiar o esporte, apoiar a cultura, apoiar ações inclusivas, apoiar a educação, então projetos de cidadania. Isso tá na pauta das empresas, sobre a égide da responsabilidade social, né? Então é muito importante patrocinar. O terceiro item nesse campo da relevância é o evento, que é uma coisa muito, muito associada à ideia de relações públicas, produzir eventos. E produzir eventos é importante porque você vai colocar as pessoas perto de você, né? A Coca-Cola Vibe Zone faz um evento onde o importante ali não é o refrigerante, é o experience, como dizem os profissionais de marketing. É uma experiência. Você está ali, tem música, tem lounge, tem um pouquinho de circo, tem um pouco de parque de diversões. Então isso está acontecendo cada vez mais. A própria propaganda de televisão, você olha situações de festa, situações de grandes eventos, onde a marca fica simpática, você fica amigo do seu consumidor. Por último, a quarta tática na relevância, que é uma tática pouco usada no Brasil, é o marketing social, também chamado de marketing de causas sociais. Quer dizer, você se associar a iniciativas que são importantes para a saúde. Por exemplo, hoje é muito importante a coisa do descarte, né, do lixo, da reciclagem. É você se associar a iniciativas que visam o bem comum e colocar a sua empresa nessa vertente. A mais conhecida ação nesse sentido é a do Mac Dia Feliz, que você tem um dia de faturamento de um produto, que é o Big Mac, voltada à renda menos impostos da venda daquele produto para a casa Ronald McDonald, que trata de crianças com câncer. Então é uma iniciativa que acaba sendo uma iniciativa de saúde pública. Não tem nada a ver com o negócio do McDonald's, mas ele se beneficia com goodwill, que é a simpatia que o público acaba tendo pela iniciativa e pela empresa. Então isso vai tornando você diferente do seu concorrente. Isso te torna mais relevante. O quarto R, que é o reputação, é uma atividade que percorre, digamos, um relações públicas que está preocupado com reputação, ele percorre todo o negócio e toda a história da empresa. Então isso hoje está muito em voga, né? As empresas criam histórias e a primeira é a sua própria história. Então quando a empresa faz aniversário, faz 10 anos, aí ela lembra, eu tenho que comemorar, aí não guardou nada.
não tem foto da primeira sede, quem foi o primeiro presidente. Então, se você tem um Relações Públicas, ele já está guardando foto do presidente na primeira semana, porque ele sabe que quando tiver aniversário, alguém vai pedir isto. Ou textos iniciais, ou o primeiro site, a primeira página na internet, ou o teu primeiro relatório, primeiro produto, primeiro carro, tudo. Quando se faz aniversário, se quer lembrar. Então, a reputação começa a ser tratada quando a empresa começa a existir. Se você está preocupado com reputação, você tem que lançar a mão do estudo dos públicos. Quer dizer, você tem que saber o que cada um dos públicos que te interessam, que são chamados stakeholders, esperam de você e qual é a linguagem que você vai usar para tratar com cada um deles. Então você precisa fazer estudo de públicos para poder investir em reputação. A segunda tática é a comunicação institucional, que é aquela mais, digamos assim, importante atividade de relações públicas. Por quê? Não é comunicação de produto, não é comunicação de serviço, não é comunicação de marketing. É uma comunicação de si. É uma comunicação dizendo, eu sou, onde a empresa fala de quem ela é, da onde ela vem, o que ela quer fazer, qual é a missão. Então, é uma comunicação que não tem a intenção de ganhar um consumo. Ela tem a intenção de mostrar a presença, né? Sem querer, já falei o slogan do Bradesco. Então, presença, por exemplo, é um discurso voltado para o institucional. Não estou vendendo cartão, não estou vendendo talão de cheque, eu estou falando de um valor. Em terceiro lugar, a divulgação. Divulgação é sinônimo de RP lá fora, porque é publicity. Significa você aparecer na imprensa. E você aparece na imprensa fruto de um trabalho de relações públicas, ou chamada assessoria de imprensa, ou assessoria de comunicação, ou media relations, no sentido de obter o que os jornalistas não gostam, por exemplo, desse termo, mídia espontânea. Porque eles dizem assim, dá um trabalho danado. E, de fato, relações com a imprensa é uma coisa que você tem que cultivar. Porque um dia você vai ter um assunto que vai ser pauta da imprensa. E aí você vai ser fonte, ou vai tornar o seu cliente fonte para a imprensa. Então, a divulgação, eu diria que é a primeira coisa que as pessoas pensam quando ouvem falar em relações públicas. Quer dizer, eu quero aparecer na mídia. Mas vocês estão vendo, pelo conjunto de coisas que estão listadas, tem muitas outras coisas que tem que andar também para que você consiga, num determinado momento da tua vida, da tua carreira, aparecer na imprensa. Por último, algo que está na pauta das organizações, que é a gestão de crises de imagem pública. Então, isso é muito interessante. As relações públicas não cuidam de crise, lato sensu. A gente não cuida de crise econômica, de crise financeira. A gente cuida de crises de imagem pública. O nosso assunto é como é que isso vai repercutir fora dos muros da empresa para os públicos de interesse da empresa. Então, fazer gestão de crise é você se antecipar, imaginar que crises podem acontecer e ter as táticas assim, já guardadinhas, esperando para, se ocorrer um acidente, se ocorrer uma morte no âmbito da empresa, das operações dela, você já saber o que fazer. Porque a imprensa vem em cima de você, ela não está do seu lado, ela está do lado do leitor, da opinião pública, quer saber o que aconteceu, o que você fez, por que você não tinha feito tal coisa. Então é uma situação muito crítica e que muita gente também acha que RP é só isso. É resolver a crise, é apaziguar a mídia. Não é. E veja bem, até para você ter uma boa relação com a mídia, você tem que ter construído isso antes. Porque se você só vai procurar relações públicas na hora da crise, aí você contrata um escritório, aí o cara vai lá no jornal e diz, eu represento a empresa tal. Sim, mas essa empresa nunca veio aqui falar nada antes. Então, fecha aí o nosso composto de reputação, a gestão de crises de imagem pública.